Olá, turma da Pré-Juventude, tudo bom com vocês? Tia Maylin está muito feliz de estar aqui para mais uma aula com vocês, aprender cada vez mais os ensinamentos de Jesus e do Evangelho. Então, nossa aula de hoje será sobre cuidar do corpo e do espírito, coisas muito importantes para cada um de nós. Mas, antes de começar a aula, vamos fazer a nossa prece. Então, vocês já sabem, todo mundo fecha os olhos e presta muita atenção, escuta muito bem o que a tia vai falar, tá certo? Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui nessa aulinha, que podemos assistir mesmo de longe e sentir a energia de amor, de carinho de todos. Que essa aula seja muito produtiva, que eu possa aprender muito, cada vez mais. Que assim seja. Então, como eu já tinha dito, a aula de hoje é sobre cuidar do corpo e do espírito. Vamos começar com algumas perguntinhas. Vocês sabem o que é um instrumento? Não é instrumento musical que eu estou falando de um instrumento como um todo. Um instrumento é um objeto ou um utensílio que nos ajuda a fazer alguma obra ou trabalho. Por exemplo, para mim poder escrever, eu utilizo uma caneta, um lápis, né? Então, a caneta e o lápis é um instrumento que me ajuda a escrever. Então, pense aí quais são os outros instrumentos que existem. Para você estudar, qual é o instrumento que você utiliza? Para você cozinhar, quais são os instrumentos que você utiliza? Então, a gente pode pensar que a colher, o garfo, a faca também são instrumentos. A enxada, um livro também é um instrumento. O computador, o celular também é um instrumento. Mas, para que esse instrumento esteja sempre em bom estado, o que a gente deve fazer? A gente deve cuidar desse instrumento e utilizar ele sempre de forma adequada. Então, se eu utilizo de uma forma errada, eu já vou estar estragando esse instrumento, ele já vai não ser mais útil para mim, né? Vocês concordam? Então, qual é o instrumento que Deus deu para o Espírito para que ele possa fazer as suas tarefas, a sua missão aqui na Terra? Vocês sabem? Sim, é o corpo. Isso mesmo, turma. O corpo é um instrumento que Deus nos deu, nós, espíritos, para que a gente possa fazer nossas obras aqui na Terra. Todos nós somos espíritos e Deus nos deu esse corpo. Deus me deu esse corpo e deu esse corpinho que você tem para que você pudesse estar aqui na Terra e evoluir cada vez mais, aprendendo, brincando, conhecendo pessoas legais, praticando a caridade. Sim, tudo isso a gente faz com esse nosso corpinho. Então, por isso, a gente deve cuidar muito bem desse corpinho. Vocês sabem como é que a gente cuida do nosso corpo? Tenho certeza que vocês sabem, mas vamos brincar de mímica para vocês adivinharem o que está acontecendo nessa cena, e é uma das coisas que você pode fazer para cuidar do seu corpo, tá? Então vamos à primeira mímica. E aí, descobriram o que está acontecendo nessa cena? O que ela está fazendo? Sim, escovar os dentes. A gente cuida do nosso corpo também escovando os nossos dentes. Aí, a saúde bucal também é muito importante. Vamos à segunda mímica. Vocês conseguiram adivinhar?
Isso mesmo, fazer exercícios físicos. O nosso corpinho, ele precisa também de atividade física para ser saudável. Se a gente não faz atividade física, provavelmente a gente não está utilizando muito bem o nosso corpo. Concordam? Você faz alguma atividade física? Se não faz, é aconselhável fazer e cuidar bem do seu corpo, tá? Mas vamos à terceira mímica. Essa daí foi muito fácil. Claro, se alimentar bem e beber bastante água. O nosso corpo ele precisa de alimento, mas não é todo o alimento. São alimentos bons, com vitaminas, com nutrientes que deixam a gente mais forte. Então, muito fácil, né? Mas vamos à quarta mímica. Tenho certeza que essa aí alguns de vocês têm preguiça de fazer, né? Tomar banho. Sim, nosso corpo ele precisa estar limpinho, porque senão a gente adquire algumas doenças. A gente precisa limpar todo o nosso corpinho, atrás da orelha, lavar nosso cabelo, lavar todo o nosso corpo. Mas tem gente que tem preguiça, não é? Mas é preciso cuidar do corpo. Então, vamos à última mímica e eu tenho certeza que vocês já estão craques e vão acertar. Essa daí é a que mais estão falando ultimamente, né? Concordam? Lavar as mãos, higienizar as mãos. Muito importante, porque as nossas mãos, ele também pode trazer para nós alguns germes, alguns micróbios, e atualmente com a pandemia do coronavírus, é fundamental que a gente esteja constantemente higienizando as nossas mãos. Tá vendo aí como é muito importante cuidar do corpo? Realmente, cuidar do corpo é muito importante, mas a gente não pode esquecer de cuidar também do nosso espírito. Da mesma forma que a gente alimenta o nosso corpo, o nosso espírito ele também precisa ser alimentado com bons sentimentos, bons pensamentos, boas leituras, estar com pessoas legais, praticando a caridade, praticando o ato da oração, da prece. Tudo isso são coisas que nos ajudam a cuidar do nosso espírito. Vocês entenderam? Se você tem pensamentos muito negativos e pensa que ninguém gosta de você, que ninguém é seu amigo, que você não é uma pessoa legal, realmente você está trazendo energias ruins para o seu espírito. Então é muito importante que você vigie e faça uma oração para que você possa ter pensamentos produtivos, pensamentos do bem, pensamentos otimistas e alimentar aí no seu coraçãozinho a confiança em Deus e a fé em Deus. Agora, esse lance de assistir filmes de luta, de filmes de terror, me lembrou uma história. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês de uma historinha e depois dessa historinha nós conversamos, tá bem? O alimento espiritual. O professor lutava na escola com um grande problema. Os alunos começaram a ler muitas histórias de homens maus, de roubos e de crimes e passaram a viver em plena insubordinação. Queriam imitar aventureiros e malfeitores. E em razão disso, na escola e em casa, apresentavam péssimo comportamento. Alguns pronunciavam palavrões, julgando-se bem educados. E outros se entregavam a brinquedos de mau gosto, acreditando que assim mostravam superioridade e inteligência.
esqueciam-se dos bons livros, zombavam dos bons conselhos. O professor, em vista disso, certo dia reuniu todas as classes para a merenda costumeira, apresentando uma surpresa esquisita. Os pratos estavam cheios de coisas impróprias, tais como pães envolvidos em lama, doces com batatas podres, pedaços de maçãs com tomates deteriorados e geleias misturadas com fel e pimenta. Os meninos, revoltados, gritavam contra o que viam, mas o velho educador pediu silêncio e, tomando a palavra, lhes disse: Meus filhos, se não podemos dispensar o alimento puro a benefício do corpo, precisamos também de alimento sadio para a nossa alma. O pão garante a nossa energia física, mas a leitura é fonte de nossa vida espiritual. Os maus livros, as reportagens infelizes, as difamações e as aventuras criminosas representam substâncias apodrecidas que nós absorvemos, envenenando a vida mental e prejudicando-nos a conduta. Se gostamos das refeições saborosas que auxiliam a conservação de nossa saúde, procuremos também as páginas que cooperam na defesa de nossa harmonia interior, a fim de nunca fugirmos ao correto procedimento. Com essa preleção, a hora da merenda foi encerrada. Os alunos retiraram-se cabisbaixos e, pouco a pouco, a vida dos meninos foi sendo retificada, modificando-se para melhor. E aí, turma, o que é que vocês acharam do vídeo, da historinha? Muito esclarecedor, não é mesmo? O professor, ele explicou para os alunos que não precisa parar de assistir esse tipo de filme, de ler esse tipo de livro, mas que também eles não esquecessem de alimentar o nosso espírito com coisas produtivas, com coisas que agregam ensinamento, que agregam valor, que façam você crescer enquanto indivíduo e se sentir bem, entrar numa sintonia de harmonia. Então, não é que você não possa ver certos filmes de ação, mas também não esqueçam de estudar coisas do bem, coisas que façam você crescer, você se sentir uma pessoa cada vez melhor e poder aprender e superar cada desafio. É isso que é a proposta dessa aula, que a gente possa, a partir de agora, cuidar do nosso corpo, fazendo todas essas atividades, comer bem, fazendo exercício físico, escovando os dentes, lavando as mãos. E ainda mais agora, com essa pandemia, nós devemos ter muito mais atenção com a nossa saúde, não só corporal, mas também espiritual. Existem muitas pessoas ansiosas, com muito medo, e também precisam alimentar o espírito com a prece, com a fé, tendo leituras produtivas, positivas. Compreenderam? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer perguntinha, deixa para mim no grupinho lá das mães. Dá uma mensagenzinha para a tia, saber que vocês estão gostando das nossas aulas e poder melhorar cada vez mais, para que vocês gostem cada vez mais da nossa aulinha, tá certo? Então, um beijo em todos e até a próxima aula.